Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo um cara de um tamanho, Câmera nova hoje. um amor que a gente tem por ele, né? Porque a gente tá falando do amor, que o amor sempre vence. Sempre vence. Está com a gente Guilherme Pio, da Rádio Pio. Itatiaia. Que um honra. dos grandes jornalistas. Cara que conhece de Cruzeiro, de cima, embaixo, até não poder mais. Ele conhece de esporte muito. Hoje- Especializou muito no Cruzeiro. Especialmente no Cruzeiro. Pio, cara, prazerão. A gente já tá combinando isso há muito tempo, né? Verdade. Um abraço, bora pra resenha. Obrigado pelo convite, Fuscaldi, Eltinho, Marcão. Até falei com o Marcão. Pô, Marcão, tinha tempo que eu não te encontrava, então satisfação rever todos vocês. Se chegar aqui no Bora Pra Resenha pra bater esse papo vai ser super especial. É isso aí, Bacana Marcão. demais. Tudo na paz? Tudo na paz, o amor é seu. Eltinho. O amor vence a guerra. Conta pra gente, Pio. Qual que é essa função nova? Acho que é legal começar a falar. Essa função nova que foi criada na Rádio Itatiaia, né? Todo mundo, quando pensa em Rádio Itatiaia, pensa no setorista do Cruzeiro que bota o microfone na boca e fala as notícias. Agora você tem ali dois caras especialistas em Cruzeiro, da mesma forma, obviamente, no Atlético. Mas conta um pouco dessa sua função hoje, que é tão importante na cobertura do Cruzeiro. Primeiro, Fuscaldi, dizer que a Itatiaia agora ela se apresenta como Itatiaia, né? Rádio, não só, ela é uma rádio, claro, ela está no dial, mas também está na internet, nas plataformas digitais, mas ela se apresenta como Itatiaia porque ela rompeu essa barreira do rádio para entrar também de cabeça aí na internet. E aí apareceu essa oportunidade, né? Fui convidado para ser um dos setoristas do Cruzeiro. Ao meu lado tem o Emerson Pansieri, ele faz o dial, as transmissões de jogos, o noticiário do Cruzeiro, que também eu entro e participo, e eu fico ali no site, no YouTube, fazendo as produções, os vídeos, as transmissões também de coletivas quando a gente sai de Belo Horizonte. Então, quando a galera vê o Pesolano falando, os vídeos também dos atletas depois dos jogos, né, naquela famosa zona mista, tá lá o Pio fazendo esse trabalho para todo mundo acompanhar. É o cara que mais trabalha, então, na Rádio Itatiaia hoje, né? O cara que começa cedo. Você lembra, Marcão, quando você ia fazer os jogos pelo Globoesporte.com? É o cara que começa lá, acordava e já estava fazendo material. Primeiro chegar e o último sair. E o último a sair. tipo Essa produção de conteúdo ele é o tempo todo. Pio, e acaba que você, como você também tá trabalhando para a rádio em si, não é só para o YouTube, só para as outras mídias, você tem que buscar um conteúdo diferente. É o que a gente chama de conteúdo periférico, mas nem por isso ele é menos importante. Às vezes o que está acontecendo é porque o periférico, para quem está em casa vendo, é o que não está diretamente ligado ao jogo. Ao campo. Torcida, alguma coisa de bastidores com o dirigente, com o treinador, com jogadores que não estão no jogo. E você tem que ficar muito atento a isso aí, porque tem muita coisa importante acontecendo fora das quatro linhas que você tem que estar ligado, porque se perder já era, né? Sem dúvida. E já aconteceu, né? Aconteceu tanto de registrar, de ter o registro, às vezes sozinho, ou até mesmo perder um registro importante. Isso acontece, porque a gente tem que ter o feeling também, né? E a gente faz muito isso. Eu gosto muito disso, de ir pra rua, de entrevistar a galera, de conversar sobre coisas aleatórias também, além do futebol. Então, descobri recentemente que o Cruzeiro tinha, né, o sósia do Rafael Cabral, o sósia do Edu. O Cruzeiro tem até um sósia do Davi Luiz, que é cruzeirense. Davi Luiz Cruzeirense. Tá no aí- vermelho inferior todo jogo. E aí eu peguei o sósia do Rafael Cabral, vamos andar aqui no meio da galera. Inacreditável, cara. Todo mundo... E ele parece as crianças mesmo? parecem, cara. Eu Parece. vi o tal do sósia do Edu já. Eu tive que olhar duas vezes O sócio do Edu é muito parecido. É igual. Muito Eu parecido. olhei e falei assim... calma. A cabeça é menor. É claro A cabeça é que o sósia- menor. Mas é Porque o porque Edu é um óbvio, filtro de 20 litros. Isso. O O menino cara é com tem uns uma de 15. 15, 12. Eu nunca vi esse cara. É impressionante. Inclusive, ele estava em Conselheiro Lafayette, fui lá fazer a cobertura do evento, né, da Caravana Cruzeiro, onde o Ronaldo, mais uma vez, parou uma cidade e os sósias estavam lá. Dessa vez só o Davi Luiz e o Edu. Mas o caso legal desse sósia do Já Rafael viu? Cabral, Igualzinho, ele é mais tem foto velho, aqui. tem mais de 50 anos. Só que naquele primeiro olhar, quando você passa, de fato o Morto. Rafael Cabral. As crianças, então,
Nós pedíamos os pais para fazer foto e a gente fez o vídeo, registrei, tá lá no YouTube da Itatiaia. Então, assim, é o trabalho que eu faço. É o futebol, mas os personagens que eles permeiam ali a história relacionada ao esporte, mas que tem a ver com a arquibancada, tem a ver com... Parece né? muito. É, o Davi Luiz. Esse é o Davi Luiz Azul. Davi Luiz Cruzeirense. Tá embaixo, né? Tem o Instagram dele, Davi Luiz Cruzeirense. Eu gosto de contar essas histórias, já contei várias histórias legais e, na minha opinião, as histórias que não tinham tanto a ver com o esporte que eu contei foram as que tiveram maior repercussão, Sim. tanto em Copa, na Copa do Mundo de 14, na Copa das Confederações. Lembra uma boa aí da Copa de 14? Da Copa das Confederações, eu vou falar uma que marcou muito. Não foi nem jogo do Brasil, foi jogo México e Japão no Mineirão. Eu estava liberado para fazer o que eu quisesse, eu não tinha uma pauta específica. E eu fui para lá para procurar. Ver o jogo, tomar uma. Quem dera se pudesse ser assim, né, Fusca? Um saque, uma tequila. México e Japão. Podia experimentar. Não, mas eu fui livre. Você vai procurar um tema para você fazer uma matéria. E beleza, eu tô lá esperando, né? Desculpa, isso é aquele editor, Eltim, aquele editor que quer dar uma de genial, mas não tem nenhuma ideia, exatamente. Vai lá, voa, amigo. Tá livre. Bom que ele entregou para mim, né? Porque ele mandou, eu matei no peito e coloquei para rolar. Graças a Deus a bola rolou certinha. Eu fui pro jogo, até então tô lá esperando no Media Center e tudo. Na Copa é diferente, né? Eles criam o broadcasting e tal. E eu tô lá esperando, vendo o que vai rolar, observando movimentação de jornalista para ver se saiu uma história diferente, se aparecia algum personagem diferente. Nada. Falei, quer saber de uma coisa? Vou para fora do estádio. Fui para fora do estádio, comecei a rodar e tal. Faltando 40 minutos pro jogo começar, eu não tinha história nenhuma. Falei, gente, não tá acontecendo nada. Não é possível que em México e Japão, no Mineirão, não vai acontecer nada. Um jogo aleatório, né, em Belo Horizonte. E aí eu comecei a perceber uma movimentação de torcedores com cartazes. E esses cartazes estavam todos sendo jogados no lixo. Era uma bombona de lixo enorme, umas 3 cheias. Como assim? Não podia entrar no Mineirão? Justamente eu fui entender o motivo. Não podia entrar com nenhum tipo de manifestação. Fosse elogiando a FIFA ou criticando, o que quer que seja. E é bom lembrar que estava na época das manifestações, essas cidades estavam vivendo um caos. Não vai ter Copa, não é, cara? Não é só por 10 centavos, né? 20 centavos, era isso. E aí eu comecei a olhar lá no lixo que só tinha papel, abri os cartazes e era te amo, jogador tal, não sei o que, me dá a camisa, eu amo o Brasil, alguns com críticas também, óbvio, e nenhum cartaz estava entrando. Aí eu fiquei do lado lá já, naquela época escrevia matéria pelo celular mesmo, e já mandava por e-mail, não tinha nem tanto WhatsApp, ou era e-mail, pouco WhatsApp. E escrevi a matéria, terminei falando que não podia entrar com cartaz, fiz foto e tal, mandei a matéria, estava voltando para o centro de mídia. Quando eu estava voltando, eu vi 3 pessoas, 2 mulheres e um rapaz, com camisas escrito: queremos educação padrão FIFA, metrô padrão FIFA e saúde padrão FIFA. Eu falei, uai, não está entrando com cartaz, não vai entrar com camisa. Fui até eles, expliquei, olha, está acontecendo isso e isso, eu posso acompanhar a entrada de vocês? Ele, pode, mas com a gente não vai dar nada não, e tal. Falei, então beleza, posso acompanhar? Pode. Chegou lá na portaria, na catraca, o que aconteceu? Os 3 foram barrados. E aí pediram para que eles tirassem a camiseta, só que ninguém tinha outra camisa. E eles tinham o ingresso do jogo. Deu confusão, deu polícia, tentaram impedir que eu registrasse um momento filmando, isso os stewards, né? Posso ajudar? Aportuguesando a palavra. E aí a história foi parar na delegacia. Foi parar na delegacia, o posto policial lá do Mineirão. Parêntese, tentaram, deu rolo com você também, porque tentaram te impedir, você ficou nervoso de alguma coisa? Na verdade, tem até o vídeo, até hoje, na internet. Eu lembro que eu falo alguma coisa, a pessoa fala, você não pode filmar aqui. Eu falei assim, eu posso sim, aqui é uma área comum, eu posso estar na área comum porque eu tenho a credencial para estar em área comum. Eu lembro que eu falei isso com o funcionário. E aí depois foi para a delegacia, o delegado e a juíza de plantão disseram que o Brasil não estava sob a Constituição, à época estava sob as leis da FIFA, e aí deu aquela confusão toda. No fim das contas, eles conseguiram entrar depois de muito custo e de terem passado por situação assim muito constrangedora, deixaram que eles virassem as camisas e entrassem no estádio. O rapaz entrou na justiça, isso
em 2013. Se não me engano, em 2020 ou 2021, saiu a última sentença na justiça. A ação toda deu R$90 mil. O juiz designou R$30 mil para cada um dos torcedores. E eu estava lá. Na época o assunto viralizou, assim. Romário, personalidades da política, personalidades do esporte, ficaram chocados com o assunto. Vários canais ligaram para o jornal onde eu trabalhava na época, né, o Tempo, pedindo a solicitação de cessão das imagens, tanto aqui de Belo Horizonte quanto de fora, e foi uma loucura na época. Legal. Mas você vê, isso não é sorte, não é cagada de repórter, né? Tinha. Tá lá olhando, tá acompanhando. Você percebeu o que está acontecendo. Porque às vezes acontece muito, né? Você está andando e tem uma confusão, você está andando ali mesmo, você para e vai, e aquilo cai no seu colo. Isso acontece muito com todos nós. Muita sorte para isso. Mas essa aí é ponto todo pro Pio. Claro. Percepção, observação, olhar estrangeiro, né? Viu alguma coisa diferente ali para pegar em cima. Ainda falando a respeito dessas questões assim que são direcionadas para acompanhamento, como que tá o trabalho de vocês direcionado para o Ronaldo, que é sempre um evento à parte, né? Vocês têm que estar ali. O Ronaldo vem para o jogo X. Vocês já estão armando uma cobertura especial só para ficar um repórter específico para acompanhar os passos do Ronaldo? A gente brinca que a gente tem uma subeditoria dentro do esporte, que é a subeditoria Ronaldo. Tudo que tem a ver com o Ronaldo, a gente sabe que o Ronaldo estará em Belo Horizonte, já designamos alguém para ficar na cola para fazer. Ou eu ou o outro repórter da rádio para a gente fazer isso. Ou eu e mais um, eu e mais tantos, como já aconteceu. Certa vez, recentemente até, acho que a penúltima vez que o Ronaldo veio, foi pro jogo do Vasco, acho que foi pelo jogo contra o Vasco. Tinha um repórter no hotel, tinha um repórter aguardando já ele chegar no Mineirão para tentar cercar de todo lado. Cercar de todos os lados. Aí o Ronaldo até achou ruim. Daqui a pouco eu vou encontrar um repórter dentro do meu quarto, no hotel e tudo, mas ficou numa boa. E a gente faz isso, claro, tentando uma forma que a gente também não tire um pouco a privacidade das pessoas. Mas o papel do repórter é tentar buscar as informações legais. Eu tenho uma outra matéria também, Fusca, que hoje eu sou setorista do Cruzeiro, mas eu já cobri outros clubes, já cobri o Atlético, inclusive. Ainda trabalhava no Tempo. O Tempo queria colocar uma pessoa dentro do hotel. Pode falar o nome? Pode. Do Ouro Minas. O Ronaldinho morou, Ronaldinho Gaúcho. Morou no Ouro Minas. Antes de ir para Lagoa Santa. E havia uma programação de mandarem um repórter para se hospedar no Hotel Ouro Minas para saber o que o Ronaldinho ficava fazendo. Ficar como hóspede. Legal isso. Ficar como hóspede. Só que... Chega lá no seu Elias, que tô cortando cabelo 24 horas. Só que, não passou isso por mim. Na época ainda havia uma divisão do que era o impresso e a internet lá no Jornal O Tempo. Só que, por coincidência, poucos dias depois de surgir aí essa ideia de colocar alguém lá, eu apresentei para o editor, falei assim, eu tenho uma pauta legal e tudo, eu estou conseguindo... Onde o Ronaldinho tá, o que tem no andar dele, como é que é o quarto, o que ele come, tudo. Ele falou assim, mas nós estamos programando alguém para ir para lá. Eu falei, então não precisa mais. Eu já estou conseguindo isso aqui tudo, até amanhã a matéria está pronta. E aí a matéria saiu. Ronaldinho leva vida de rei em Belo Horizonte. E eu mostrei tudo que tinha no hotel, qual andar que ele estava, o que tinha no quarto, com foto da assessoria do Ouro Minas, porque tem as fotos lá e tudo. Inclusive ele estava numa suíte top do hotel, então mostrei o que tinha, o que não tinha, o que tinha, o que não tinha. E aí a galera também gostou muito. Essa matéria foi copiada, inclusive, por outros portais, a galera não sequer deu crédito, mas foi uma outra matéria legal que eu fiz também, que teve uma repercussão muito bacana. E Pio, você deu esse exemplo aí do Ronaldinho. O Ronaldinho também, na época que a gente trabalhou na Globo, né? Nós três trabalhamos no mesmo período que o Ronaldo estava aqui. Também tinha um setorista pro Ronaldo. O Marcão vai lembrar disso, o Cabelada, né? O Pode, sei lá, o André Amaral, alguém lá do Rio. Logo que o Ronaldinho chegou, foi aquela cobertura espetacular, né? Com helicóptero e tudo. Subimos o copo e tal, foi massa demais, tá? Achamos o Ronaldinho. A primeira imagem é do Sport TV, no Arena Sport TV na época, né? Com ele saindo do vestiário para ir pro campo. Passou aquela loucura e tal, aí ligaram para a redação, os chefes lá do Rio, né? Ô Fuscal, você tem gente aí para cuidar do Ronaldinho, né?
Aí eu falei, não, que é isso, nós estamos com 2 repórteres de Atlético. Cara, você não tem equipe, cara. Você precisa de um cara de uma editoria Atlético e você tem que ter editoria Ronaldinho Gaúcho. Porque só é o que... E aí parece que eles até mandaram gente na época e tal. Mas é impressionante o tanto que esses caras movimentam. E o Ronaldo também tá com esse mesmo caminho, né? A gente vê que quando o Ronaldo vem pra cá, teve um dia lá virou notícia, né? Que cercou, não tinha cerca lá do camarote e deu confusão, tinha torcedor querendo tirar foto com ele e ele pegou e ficou lá dentro durante 40 minutos e teve que pedir reforço pra afastar, o negócio virou notícia. My girl, just like the wind. E tem uma história muito legal. Recentemente eu fiz um vídeo que a Itatiaia postou no YouTube, que ele foi o top 3 do Brasil, do YouTube brasileiro. Porque foi no Independência, não me engano, não sei se foi Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Náutico. Cruzeiro, não foi Cruzeiro e Náutico. Não, Cruzeiro e Grêmio ele não veio. Eu não me recordo o jogo, mas foi no Independência. Mas foi Grêmio, Remo ou Náutico? Foi o Remo, foi Copa do Brasil, foi o jogo do Remo. O Ronaldo estava aqui em Belo Horizonte, ele foi ao jogo, e aí não estava previsto ele conversar com a imprensa, mas depois acabou, vai rolar. E aí encheu de jornalista, encheu de repórter e tudo, e aí aquela confusão, também encheu de torcedor, porque no Independência, naquela área de camarote, não tem como você controlar, né? E aí eu sou mais baixo do que a galera, então eu tive que me virar para conseguir ficar perto lá e filmar. Eu peguei o celular, coloquei de qualquer jeito e fui fazendo como se fosse um plano sequência mesmo. Não era ao vivo, era gravado. E o celular balançava, porque eu não estava com o estabilizador, mas mostrava o Ronaldo falando. Eu estava só com o microfone e tomando... Parecia que estava num barco. Não, eu estava indo pro... Você estava pegando a cerveja no bar. Um corpo em movimento, continua em movimento, a lei da física. A galera empurrando e eu estava indo, filmando o Ronaldo e tudo. Vai chegando perto do elevador, do Independência para ele ir embora, o Ronaldo entra lá dentro, um torcedor vai e grita, ô Ronaldo, essa cerveja aqui é para você, ó, toma aí. Ele pega a cerveja e dá aquela risadinha dentro do elevador e dá um joia e tal, o elevador se fecha e tudo, e aquela confusão. A gente publicou esse vídeo e a imagem do Ronaldo recebendo a cerveja, só a gente que tinha também. E por ter sido um plano sequência, mostrado como é que foi a dificuldade em gravar, o que o Ronaldo causou naquele momento, o vídeo viralizou e ficou no top 3 do YouTube brasileiro durante um final de semana. Muita coisa. Bora pra resenha, tem vivido isso diariamente. Ô Pio, mas aqui, vamos falar do Ronaldo, já que você puxou esse assunto. Você falou que teve agora em Conselheiro Lafayette, que teve lá parece que houve uma competição, né? Qual cidade se mobilizava mais? Sim. E foi Lafayette. O que você percebe hoje do Ronaldo em relação à gestão do Cruzeiro? Não estou falando se ele está fazendo um bom papel ou não, mas qual a importância desse cara estar à frente do Cruzeiro agora? Nesse momento. Eu falei isso recentemente lá na rádio, no programa Bastidores. Da diferença, né, de ter o Ronaldo e um ser humano comum comandando o futebol. Se o ser humano comum pegar o telefone e tentar ligar para o presidente da FIFA ou para alguém de um cacife maior no futebol, quem sabe ele terá esse telefone do Gianni Infantino, por exemplo. Mas se o Ronaldo pegar o telefone e ligar, na primeira batida do telefone do outro lado do Gianni Infantino, ele vai atender. Ele vai atender. Então, assim, é muito diferente. É estratosférico, é algo surreal. Ter o Ronaldo no comando do Cruzeiro causa um frisson, assim, enorme no mundo do futebol. A gente viu a premiação recentemente do Melhor do Mundo. O Ronaldo estava conversando sobre o Cruzeiro com o Zinedine Zidane. E todo mundo perguntando, né, a história. O Ronaldo trouxe um holofote para o Cruzeiro muito importante, porque o Cruzeiro, a gente sabe, vive ainda uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro, mas o Ronaldo está quebrando a bolha do Cruzeiro no cenário nacional e nacionalizando o Cruzeiro como marca mais uma vez, trazendo patrocinadores importantes para o clube. A gente teve aí recentemente a CIMED, tá para vir uma casa de apostas também muito grande, que eles colocam aí como o segundo ou terceiro maior patrocínio do Brasil. Então, ter o Ronaldo nesse momento de reconstrução, acho que é a melhor pessoa que poderia aparecer. Um ser humano comum não faria a recuperação do Cruzeiro numa velocidade como o Ronaldo pode fazer. E já que você está falando aí a respeito desse momento do Cruzeiro, o que você
imagina que venha acontecer em 2023? A gente vê diariamente as matérias que são mostradas que o Cruzeiro tem uma meta de ficar entre o 13º e o 9º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Por tudo que você acompanha, pode acontecer algo mais? Eu acredito que pode acontecer algo mais, mas o planejamento ele tem que ser dentro daquilo que o Cruzeiro pode realizar. E eu falo da parte financeira, também da parte de atletas, né? Porque não vai conseguir montar um elenco da estrutura de um Palmeiras, de um Flamengo, né? O próprio rival Atlético tem ainda um elenco muito forte, melhor, mesmo com a situação financeira que passa, né? O elenco é muito melhor. O Cruzeiro vai abrir mão aí de diversos atletas nesse ano para montar o elenco do ano que vem. A gente fala muito do Atlético, do Palmeiras e do Flamengo, mas se esquece que tem outros times que tem Atlético Paranaense, Claro. São Paulo, Corinthians, tá todo mundo muito na frente. Fluminense, é todo mundo muito na frente do Cruzeiro, né? E assim, a proposta que a gente vê é uma proposta muito pé no chão. E não só daquilo que o Cruzeiro tem executado, mas o que falam os dirigentes do Cruzeiro. Eles trabalham em cima de uma possibilidade. Se vier algo além, ótimo. Né? Eles trabalham em cima de um detalhe, vão gastar X mil reais de orçamento. E é aquilo que vai acontecer, a não ser que apareça algo fora do planejamento e dê uma condição maior do Cruzeiro investir. Mas eles criam todo um planejamento financeiro, uma estrutura lógica financeira para gastar, e é isso que eles têm feito. Ô Pio, eu posso te jogar na fogueira? Você já está perguntando, eu sei que você vai jogar, né? Mas vamos lá. Do time titular hoje do Cruzeiro, quantos, na sua avaliação, têm condições de ser titulares da equipe do Cruzeiro para ele fazer uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro? Você conseguiria citar nomes para a gente? Vamos lá. Eu acredito que uns 4 ou 5. Talvez 5 seja até muito. O Rafael Cabral, o goleiro. O Zé Ivaldo, se ele continuar, ele seria um desses jogadores. O próprio Lucas Oliveira, eu acho que é um bom zagueiro, ele mostrou que tem capacidade para isso, é um cara moderno, inclusive, é um zagueiro moderno, que sabe sair jogando. O Cruzeiro precisa, de fato, reforço nas laterais. Talvez se o Bidu ficasse, ele poderia ser uma dessas peças como titular, mas muito provavelmente isso não deve acontecer. Na lateral direita, o Cruzeiro trouxe o Gasolina, mas eu acho que ainda é muito jovem, não sei se teria essa capacidade. O meio-campo vai trocar muita gente, né? O próprio William Oliveira não vai. O Neto Moura é um dos também que pode fazer essa figura aí de um titular. Talvez se chegar alguém com mais experiência, o Neto seria uma ótima oportunidade, um ótimo nome para ir para ser um suplente. E no ataque o Cruzeiro vai precisar de mais potência, vai precisar de Bruno de Rodrigues contratar. não entra nessa Para mim, sua, não? com certeza. O Bruno Rodrigues, do ataque da linha ofensiva do Cruzeiro ali, ele entra assim. Para mim é o mais preparado do Cruzeiro. É o melhor jogador do Cruzeiro. Para ser jogador de Série A. De Série A é o Bruno Rodrigues. O Rafael também. O Rafael também. O Rafael né? É um jogador de O Série A. Rafael já tem uma experiência maior, né? O Bruno tem uma experiência internacional, mas no futebol português, que também é importante, mas o Rafael tem um lastro maior na carreira, já pegou seleção e tudo, então ele, a parte assim, campeão de Libertadores. Para mim, o Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter que ter, desculpa gente, não estou monopolizando aqui, mas só para seguir nessa Ô, linha, Elton, desculpa. fica à vontade. Não, que tipo de de trabalho que o Cruzeiro tem que fazer para, de repente, a partir de janeiro, né, ou dezembro, né, que começa a preparação, já que o Campeonato Brasileiro termina daqui a pouco, para reformular esse elenco. Sendo que, na atual temporada, o Cruzeiro usou hoje 54 atletas, até um número muito alto para uma temporada. Como que você vê? O que pode ser feito? Trocas? Entrar o Ronaldo na parada? Como que você vê aí que vai ser jogo de cintura do Cruzeiro para conseguir grandes atletas para essa reformulação? Quem vai trabalhar muito é o departamento de mercado do Cruzeiro, já está trabalhando para encontrar atletas em fim de contrato e atletas que se encaixem no perfil do técnico Paulo Pesolano. A gente já viu como o Pesolano trabalha, a gente já viu como que ele gosta do jogador. Então, análise de desempenho, análise de mercado do Cruzeiro já está aí a 1000 por hora para tentar encontrar alguns atletas. O Cruzeiro já contratou um goleiro, né, o Anderson do Atlético Paranaense,
está em final de contrato e serão esses jogadores que o Cruzeiro vai buscar. Se tiver que fazer algum investimento, é só se for uma oportunidade enorme de mercado e for um cara unanimidade. Mas o Cruzeiro vai procurar essa galera em fim de contrato que pode chegar e acertar com o clube. Ô Pio, dentro do que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, que foi quando foi o primeiro ano na Série B, 20, 21, 22, esses 3 anos de Série B, o que você percebeu de diferença depois da chegada do Ronaldo? Mas fala de diferença prática, não estou falando só dentro do campo, não, que isso aí todo mundo viu. É absurda a diferença, mas ali, apesar de não, quando a pandemia você não está tendo acesso ali à Toca da Raposa, tudo isso, mas o que você percebeu de diferença depois que o Ronaldo chegou e antes? Paz, felicidade, brilho nos olhos, o fim do terror. Acredito para mim que o Cruzeiro viveu um terror. Eu acompanhei isso de 19, 20, 21, 19 eu estava no Jornal Hoje em Dia, junto na Rádio 98. Em 20, peguei parte do Hoje em Dia também, o Cruzeiro ainda na Série B, e no UOL. E aí, 21, eu já no final do ano, eu fui para Itatiaia. O que a gente via, né? A gente não podia ir ao CT e também, muitas das vezes, não podíamos ir aos jogos porque estava tudo fechado. E para ir ao jogo, quando em determinado momento a gente pôde ir, tinha que ficar fazendo teste e acaba que era oneroso, né? Então não dava para ficar indo em todos, principalmente quando eu estava no UOL e aí eles falavam, não, vamos fazer o periférico, vamos pegar o periférico, o jogo a gente dá um jeito de fazer de outra forma. E a gente tentava buscar essas histórias, mas para mim o que mudou é esse brilho no olhar, o sorriso, a alegria. Isso voltou. Eu tive há pouco tempo na Toca, a gente foi fazer um material especial lá, até um mini doc, né, pelo acesso do Cruzeiro, o retorno, o acesso vibrante, tá até no YouTube, da Itatiaia, levamos o Alberto Rodrigues. Eu encontrei o Sorriso lá. Grande Sorriso, amigo. O Sorriso, durante a pandemia, a gente sabe que chegou até a perder a própria casa, que pegou fogo. Então, o Sorriso não sorria. E aí foi muito legal ver o Sorriso, que é um funcionário do Cruzeiro, para quem não conhece, trabalha fazendo os bastidores lá da Toca, né? Ele estava sorrindo, sorridente, do jeito que você conhece, Marcão, Fuscaldi e Eltim. Essa ficou a imagem para mim do que era o Cruzeiro. Era o sorriso de volta, literalmente, pro rosto do torcedor. As pessoas às vezes diminuem a importância disso, né? Mas nada como o dinheiro no fim do mês no bolso de todo mundo, né? Porque é fundamental para quem trabalha que receba o seu salário, né? E aí isso faz toda a diferença. Faz diferença dentro de campo com os jogadores, mas o ambiente onde esses caras treinam todos os dias precisa também ter isso, né? E o tanto de relato que a gente tinha, todos nós aqui, de funcionário passando dificuldade com 3, 4 meses sem receber. Isso aí, às vezes arrumavam lá um dinheiro, pagavam os jogadores, mas a galera estava sem receber. Você tocou num assunto legal que eu lembrei aqui, eu até arrepio, fico emocionado, porque eu recebia ligação direto de funcionários do Cruzeiro, a galera da piscina, a galera da faxina, a galera que trabalhava nas lanchonetes, a galera desesperada. Pio, não recebo salário, não sei quanto vai receber. Tem funcionário aqui até sendo preso porque não consegue pagar a pensão. E, cara, eu ficava assim, absurdado com o que estava acontecendo e tentava ajudar. Eu, como jornalista, às vezes eu já fiz diversas matérias que desagradaram dirigentes, né? E, inclusive, nessa época, eu estava no UOL e fazia diversas matérias falando de salário atrasado. O torcedor até achava ruim, porque não publicava matéria boa, porque não tinha assunto. Não tinha pauta boa. Não tinha pauta boa, era só pauta ruim. A agenda do Cruzeiro, né? A agenda setting, que a gente chama no jornalismo, era completamente negativa. E teve um dia, cara, que eu comecei a ligar para amigos meus e outros cruzeirenses também. Vamos lá, cara, vamos entregar, vamos ajudar essa galera. A gente arrecadou muitas cestas básicas. E aí legal. Eu fui entregar essas cestas básicas, mas como eu sou um jornalista, eu ficava imaginando assim, poxa, se eu apareço lá entregando cestas básicas para os funcionários, eu posso prejudicar essas pessoas porque eles vão achar que são eles que estão me passando alguma notícia. Eu fui de boné, encapuzado, completamente fantasiado praticamente, para não me reconhecerem, de óculos, abri a
o porta-mala do carro e comecei a mandar mensagem, pode vir para cá. E aí os funcionários, alguns iam e tudo, a gente distribuiu umas 20 cestas básicas. Pio, você não vai mudar a história do Cruzeiro, 20 cestas básicas não ajudam o funcionário. Tá passando fome. Mas, cara, é justamente isso, entendeu? Eu não queria prejudicar essas pessoas, eu perguntei se elas aceitariam, as pessoas aceitaram e a gente foi e fez isso. Eu me emociono, cara, porque assim, era o que eu podia fazer na época. Né? Talvez eu nem precisasse fazer isso, mas como eram pessoas que estavam ligadas a mim o tempo inteiro e todo dia me mandando mensagem, você sabe que dia que o salário vai cair? Você sabe nos dizer que dia alguém fala alguma coisa? Porque para nós ninguém fala nada. Então, foi o mínimo que eu pude fazer e essas pessoas eu fico feliz porque elas agradecem até hoje. E o Cruzeiro ia acabar, não ia? Ia acabar. Eu não tenho dúvida, o Cruzeiro estava numa situação assim muito complexa. Ele muito não ia difícil. acabar assim, de modo figurado, não. Ia fechar as portas. Não ia ter time para colocar em campo. Não tinha dinheiro para nada. Para nada. O Cruzeiro trocava o almoço pela janta. Tanto é que o Cruzeiro estava entregando os seus bens praticamente. Vamos aprovar aqui a venda do Campestre 2, porque vai ser 10 milhões, que a gente vai já adiantar o pagamento de dívida. E paga de uma fato, folha vendeu. salarial e um pedacinho de uma dívida que não dá para vendeu. nada. Eu tenho um amigo que trabalha no Cruzeiro, tem muitos anos, desde antes da crise, eu fui para Zababa do dia, encontrei com ele, e aí fiz essa pergunta que o Fusca fez para ele, cara, ia acabar, não ia? Ele falou, bicho, não teria chegado, não teria rompido 2022. Não. Se não vira SAF, o Ronaldo não pega. Porque o que ele falou, cara, entrava uma grana do Pedro, do supermercado BH de vez em quando, que pagava uma folha salarial, uma dívida aqui, outra ali, mas tem hora que o Pedrinho também não vai dar conta sozinho de fazer isso. Ele já estava aparentemente de saco cheio. Já era um senso comum que o Cruzeiro não terminava 2022. Eu falava e eu falo assim, desculpa te interromper, Pio, o seu convidado, entrevistado é você, mas a questão é que o Cruzeiro não ia virar, com todo respeito, a Paraná Clube, Portuguesa, não ia chegar nessa situação. O Cruzeiro ia fechar as portas, que é diferente. Portuguesa, mal já voltou para a Série A1 do Paulista. E daqui a pouco, eu não tenho dúvida que a Portuguesa vai estar na Série B, talvez até na Série A do Brasileiro, mais alguns anos. O Paraná também vai se reerguer, mas o Cruzeiro não ia ter time para entrar em campo. Aí não era nem Copa Itatiaia, não, era fechar o clube. A gente entrevistou, eu vou contar 2 casos. A gente foi para Recife fazer o jogo contra o Sport. Na Ilha do Retiro, depois da partida, o estádio já estava quase apagado. Na verdade, quase apagado não, já estava apagado. O Giovanni Piccolomo estava indo embora, a gente acabou pegando ele para fazer uma entrevista ao vivo e ele falou, o Pedro Lourenço salvou o Cruzeiro. E, de fato, o Pedrinho salvou o Cruzeiro. E ele contou casos de... Eu já tinha feito com ele uma entrevista, ele até lembrou, eu estava no UOL, nem tinha chegado a Itatiaia, ele falou que os jogadores se juntavam, mesmo com o salário dos atletas atrasado, para pagar a faculdade de filhos dos funcionários do Cruzeiro. E a situação era tão crítica que os pais não tinham condição de pagar a faculdade do próprio filho. Falei aqui da pensão, que muitos quase foram presos porque não pagavam pensão. Então, assim, a situação era muito complicada, Marcão, muito complicada. Era terrível. Ô, Pio, falando agora da parte boa do Cruzeiro, né? Outro dia, boa entre aspas, outro dia, logo depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, ficou aquela dúvida lá se o Corinthians ia ou não perder o treinador, que é o Vitor Pereira, português. Provavelmente vai sair por um problema familiar. Tá? Mas imediatamente se fala em Paulo Pesolano no Corinthians. Ou se fala de Pesolano em qualquer outro time que fique eventualmente sem treinador, principalmente aqueles que falam assim, não, preciso de um estrangeiro aqui para comandar meu time. O Ronaldo consegue segurar o Pesolano por mais tempo, por muito mais tempo? Por muito mais tempo eu não sei te confirmar, nem o próprio Pesolano confirma. Ele deu uma entrevista recentemente para nós e essa foi uma das perguntas. Pesolano, você ficaria muito mais tempo no Cruzeiro? Ele falou, o futebol é muito dinâmico, não posso confirmar se eu fico muito mais tempo. Mas aí a gente perguntou, e no ano de 2023? Aí ele falou que ele garantiu que o ano de 2023 ele fica no Cruzeiro. É o que a gente pode dizer. Eu achei aquela entrevista dele, assim, ele ficou meio que em cima do muro. Ele pega e fala da família, que às vezes vem questões familiares, né? E o
do técnico do Corinthians Vitor é justamente do Vitor Pereira, do VP, é justamente isso, né? Essa questão familiar que tá pegando, né? Porque parece que a família não se adaptou muito bem aqui, aí vem toda essa Mas não é o história. caso, aparentemente, do Pesolano. O Pesolano diz que a família dele está muito bem ambientada aqui. Né, que os filhos dele, inclusive, cantam as músicas do Cruzeiro, pedem para ir aos jogos do Cruzeiro, andam uniformizado o tempo inteiro. A gente até viu no Flickr do Cruzeiro, né, no aplicativo oficial, onde ficam as fotos que o próprio clube produz, tá lá, tem várias fotos do Pesolano com os filhos dele. E o Manu tem até escrito na camisa do Cruzeiro, a camisa infantil e tudo. Então eles estão muito bem adaptados. Agora, se pedir, Pio, você aposta dinheiro que em 2024 o Pesolano fica no Cruzeiro? Aí já são outros 500. 2023, o próprio Pesolano garantiu. E eu não aposto dinheiro nem em 23, né? Mas é um grande treinador, é um cara que fez... Tem gente até que aquela que leva ele pro Atlético. Eu tô apostando na palavra uma dele. confusão com isso. É um cara que faz um excelente trabalho. Sim. É um cara que faz um excelente trabalho. O Atlético tá ficando sem treinador? Moldou um estilo bem característico, né? Bem intenso, de intensidade. Os jogadores têm comprado isso. Qualquer time no país ou fora dele, eu não estou falando de Pesolano só no Brasil, eu estou falando do Pesolano para outros países. E hoje é disparado um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. Então tudo isso faz ele ser um cara visto. Então, com certeza. Treinadores argentinos, uruguaios e chilenos, principalmente, têm uma ambição, uma meta de carreira muito grande de ir para a Espanha. Da língua, né? De ir para a Espanha. Que além de ser uma liga milionária, tem uma Série B forte também, que paga bem, e a língua não é barreira, né? Os caras chegam lá, se adaptam. Apesar que o Pesolano fala o português e o portunhol dele bem, é compreendido facilmente, mas chegar na Espanha é muito mais fácil. Eu acho que o que ajudou o Pesolano foi ter passado pelo Brasil já em um determinado momento da carreira, ainda como atleta, né? Ele jogou no Atlético Paranaense, inclusive jogou com o Paulo André, se não me engano, né? E isso, querendo ou não, já quebra um gelinho inicial, né? Acho que isso foi fundamental para ele se adaptar tão rápido. Agora, aquilo que a gente falou, 2023 eu confio na palavra dele. E até agora o que ele disse que cumpriria, cumpriu. A partir de 2024 aí, agora, só Deus sabe. Pensando no outro lado da moeda, né? Aparentemente, o Cruzeiro, com uma gestão nova e moderna, não vai ser mais um clube que, a partir de um momento ruim ou de meia dúzia de resultados ruins, vai liberar um treinador. Né? Com certeza. A ideia parece que é outra. E aí o técnico se sente um pouco mais seguro nessa também. O Pesolano vai sair, vai para o Corinthians daqui 4 rodadas que ele tá mal, ele vai correr risco também de ser demitido. A empresa não faz isso, né? Não trabalha dessa forma. Né? O Cruzeiro hoje é uma empresa. E a empresa não... Por exemplo, 4 resultados ruins para o Brasil, para o futebol brasileiro, já vira aquela gangorra, né? Opa, vai cair. Com o Ronaldo, com a gestão do Ronaldo, com essa gestão do Cruzeiro... A gente não viveu isso ainda, né? E eu acredito que por tudo que eles falam, né, Pio, você pode falar isso também, é um negócio de meio que calma que a gente vai acertar aqui de outra forma, não vai ser mandando o treinador embora. É confiar no projeto. E o que a gente vê nas palavras do Pesolano e também da diretoria, ambos confiam no projeto de cada lado. O Cruzeiro confia muito no projeto do Pesolano e o Pesolano confia muito no projeto do Cruzeiro. Claro, o Ronaldo faz uma diferença absurda para isso. Né? Apesar de que todo mundo fala também que o Ronaldo não mete o bedelho, não apita nada. Não tem que escalar tal porque o Ronaldo quer que escala, não existe isso. Mas é a questão da confiança, né? A questão da confiança é importante. O Barbieri está no Bragantino há quanto tempo? Muito tempo. Dá uns 4 anos. E esse ano ele não está tão bem igual nas outras. São ruins esse ano. Não, e mesmo assim, eu acho que ele ficou 11 jogos sem vencer e seguraram lá, tá lá firme. Pois os resultados desse ano são isso é ideal para o jogador também se aprumar, né? Porque tem muito isso de... A gente sabe que tem, não adianta ninguém negar, não. Que jogador, quando quer derrubar o técnico, derruba mesmo. Os caras até sem combinar ali, num olhar, no jeitinho de jogar, os caras conseguem derrubar o treinador. Como empresa que dá uma estabilidade para o treinador, o jogador pensa, peraí, se eu não correr aqui, meu amigo, quem vai cair sou eu, não vou rodar. Não adianta eu fazer, arrumar 3 com pincha aqui e fazer, né? Um conchavozinho para derrubar o cara, porque quem vai cair sou eu. Então isso muda muito a sensibilidade para o treinador. Com certeza. Tem uma galera dentro do Cruzeiro já insatisfeita com essa situação, de que vai sair, não vai permanecer para 2023? Insatisfação eu não sei de dizer, que a gente conversa e vê um pouco que alguns jogadores gostariam de ficar.
O William Oliveira, por exemplo, ainda tem a situação indefinida e ele começou a revelar E é que bom de poderia. bola, hein? Ele é muito bom jogador e é gente boa. E por que não tá ficando? Aí é questão do planejamento do Pesolano. O Pesolano enxerga algo diferente para o clube no ano que vem. Ou tem uma peça já que ele pensa para aquele Sim. lugar que vai ser contratada. E aí ele, conversando normalmente, ele tinha falhado naquele jogo contra o Sport, né? Lá na Ilha do Retiro. Na verdade, não foi nem... Não, foi o Sport, sim. Ele falhou na Ilha do Retiro e lá na Ilha do Retiro ele disse, eu não sei dizer se eu fico e tal. Então ele já começou a lhe dar um indício de que poderia sair. E aí eu até perguntei para o Pesolano se houve uma reunião para comunicar esses jogadores de que eles não ficariam. O Pesolano disse que foi conversando com o outro e que ele conversou com alguns e que a diretoria conversou com outros. Aí aquela questão, será que não foi antecipado demais? Porque tudo no Cruzeiro esse ano foi bem antecipado, né? O torcedor que agradece, graças a Deus, porque subiu de forma antecipada. Campeão antecipado e tudo. E aí muitos se perguntam, será que não houve uma afobação aí para avisar que o atleta ficaria ou não? Aí tem os dois lados da moeda, né? Talvez avisou para o cara já procurar um destino para 2023. Só que ainda o ano não acabou e esse jogador também precisava entrar em campo. E o Pesolano falou que é muito difícil você manter o foco, a entrevista até, uma das perguntas que eu fiz na coletiva, é muito difícil você fazer o jogador manter o foco ele sabendo que não vai ficar pro ano que vem. Ô Pio, duas perguntinhas. Você passou aí pelo Bidu. O investimento que o Cruzeiro teria que fazer nele é de aproximadamente 6 milhões. Entre 6 e 8 milhões, né? Que reais. é valor em dólares, né? Eu queria saber se vale esse investimento no Bidu e se o Cruzeiro vai ter um grande nome do futebol brasileiro jogando pelo Cruzeiro na próxima temporada. A diretoria fala que não vai fazer loucura, não vai buscar ninguém assim para buscar no aeroporto, né? Não vai trazer nenhum jogador aquele que para o aeroporto. O torcedor se acostumou a isso, o Cruzeiro viveu isso bastante nas temporadas até o rebaixamento. A gente vê o pé extremamente no chão, então eu acredito que não vai chegar uma estrela aí, um top 5 do futebol, porque é complicado. Mas você não acha que às vezes vale um tipo de investimento desse para colocar de novo, dar aquela balançada, para fazer o torcedor, opa, chegando, é o Cruzeirão. Vale, mas eu tenho 100 para gastar e montar um elenco inteiro. Eu vou usar 50 para contratar só um e vou ter um cara top e o resto meia boca? É o dilema, não tem como. O futebol, o dinheiro é que manda. O Cruzeiro não pode simplesmente fazer um planejamento e contratar uma estrela, digamos assim, um jogador diferente daquilo que o planejamento e do que o cofre do clube aceita, né? Pode ser realizado, porque se ele bater e voltar para a Série B é péssimo também. Então o Cruzeiro tem que pensar em continuar na Série A e aí vai aumentando o orçamento ao decorrer das temporadas. Eu penso dessa forma e tenho enxergado que a diretoria do Cruzeiro também está pensando desse jeito. E o Bidu? Sobre o Bidu. Sobre o Bidu. Eu tenho assim um pé atrás. Eu gosto do Bidu, um jogador também que agradou o Pesolano na Série B, ele é muito ofensivo, ele ataca bem e tudo, mas eu não sei se para a Série A. Ele não é unanimidade, na minha opinião. O Cruzeiro talvez poderia procurar alguém que se encaixasse melhor ali na lateral. O Corinthians não vai levar o Corinthians Bidu? já tem interesse nele. Não, tem um interesse, existe o interesse. O Cruzeiro tem o direito de exercer a compra. Né? O valor está fixado. Eu acho ele um bom jogador, mas acredito que o Cruzeiro possa encontrar pelo menos similar fazendo essa pesquisa. Tão simples assim? Eu não acho simples, cara. Eu sei que é difícil, mas o departamento de mercado do clube está tão focado que eu não acho impossível. O Botafogo achou um jogador que quase ninguém achava que ia dar nada. O Tiquinho Soares, né? Tinha experiência e tudo, e está mostrando, pelo menos nessa reta final da Série A, que foi uma contratação importante. Até quando a gente não sabe, mas foi uma análise de mercado que identificou esse jogador. É claro que o Bidu já está encaixado no padrão de jogo. É bom tudo. de bola. Ele é novo, bom jogador, é novo, poderia render. Só que aí é a questão: o Cruzeiro tem que. 6 milhões para o futebol é pouco, mas para o Cruzeiro, ainda na situação que o clube passa, é um valor alto. Pio, o que você sabe, e aí a gente está aproveitando seu conhecimento de bastidores, né? O que você sabe dessa situação entre Cruzeiro
governo de estado, Minas Arena, para essa relação para o Cruzeiro eventualmente administrar o Mineirão? Virou uma bola de neve, né? Começou como uma possibilidade, aí o governo depois veio e falou que tinha um interesse em trocar de parceiro, mas que isso necessitaria de uma grana, 400 milhões, se não me engano. A gente até fez uma entrevista com o Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura, e agora o próprio Samuel Lloyd recentemente disse que está aí em vias de possibilidade de acertar uma parceria com o Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro vai chegar a um acordo com o Mineirão. Na Itatiaia, já há algum tempo, antes mesmo de chegar a essa possibilidade do próprio governo falar que gostaria de ter um parceiro novo, a gente já falava sobre uma gestão compartilhada. Eu acredito que, num primeiro momento, é isso que deva acontecer, Cruzeiro e Mineirão dividindo ali as responsabilidades. Cruzeiro e Minas Arena. Cruzeiro e Minas Arena, no caso, para ficar aí com o Mineirão. O Cruzeiro precisaria esperar um estádio ser construído, começaria a obra no ano que vem ainda, aí tem que aprovar aquele tanto de projeto. A gente sabe o tanto de burocracia que envolve um governo. Então, eu acho que para uma nova arena ser construída e o Cruzeiro esperar até quando isso vai acontecer, eu acho pouco provável. Aí depende também, claro, do que a diretoria enxergar como viabilidade financeira. Eu entendo, como repórter, e penso que fazer um acerto com o Mineirão era o mais viável, até pela localização, pelo que o Mineirão pode proporcionar ao Cruzeiro, por toda a história que o Cruzeiro tem no Mineirão, pela situação que o Mineirão se encontra. O próprio Mineirão não vai ter tanta barganha para colocar na mesa. Porque ou é o Cruzeiro ou não tem futebol. Ou não tem futebol. O Atlético está de próprio, a América e Independência. Vive um dilema em relação aos eventos. A associação do bairro já cobra o Mineirão por conta dos eventos, e a justiça já impediu que aconteçam eventos no Mineirão. Então, tudo caminha favorável ao Cruzeiro. E aí depende de um trabalho de bastidores para que as duas partes estendam o braço e firmem esse acordo. Ô Pio, vamos dar um tempo nas atualidades do Cruzeiro, depois a gente volta nesse assunto depois. Eu quero que você fale um pouquinho sobre sua experiência como cineasta. O Pio é um cineasta premiado, para quem não sabe. Ganhou, você vai contar dos prêmios, tudo, e conta dessa experiência do Azul Escuro, com outros grandes cruzeirenses, amigos seus, amigos meus também, Gustavo Nolasco, Bruno Matheus, Léo Moita, mais alguém que eu estou esquecendo aqui? Tem o Gustavo Bueno, grande Bueno. E alguns agregados que vieram no caminho, Rodriguinho, o próprio Beto, que trabalhou no Fox Sports e agora está fazendo um trabalho também. Beto tem vários outros filmes também. Beto é cineasta de verdade. Eu acabei entrando nessa por paixão pelo futebol, por cobrir o Cruzeiro, por ter um amigaço que sempre acreditou em mim, e que se eu continuo jornalista é porque eu tenho amigos. E aí eu posso citar aqui alguns. Se eu entrei no jornalismo esportivo, foi porque um cara acreditou em mim. Luiz Fernando Rocha. Esse me viu ser estagiário no Jornal Tempo, sem experiência no futebol. Peraí. Sem problema. Isso acontece. As melhores... Quem sabe faz ao vivo, ô louco! Você precisa desbloquear o que ela falou? Você precisa desbloquear esse telefone. Vou obedecer. Danadinha. Melhor você obedecer. Uma voz dessa aí no meu ouvido. Eita! Não, tá, peraí, vamos desligar esse telefone. Você vai casar como muito menos brava, né? Pois é. Vamos desligar esse telefone, que eu nem sei o que eu falei, tá falando que eu preciso desbloquear o telefone. Mas vamos repetir, isso é um perigo danado, mas tudo bem. Não fiquei numa situação constrangedora. Coisa de cinema, amigo. Ô louco, meu. Pare de acessar o Xvideo. Você está consumindo muito esse site. Aqui, se eu me tornei um jornalista esportivo, foi porque o Luiz Fernando Rocha acreditou em mim. Participei de um processo com mais de 40 candidatos, né? Obrigado aí, Fuscaldi, na época, para 2 vagas. E aí eu fui um dos escolhidos e eu não tinha tanta experiência. Outras pessoas já tinham feito estágio no Globoesporte.com, no UOL, no Lance, que naquela época, né, no era fim de a vaga 2010, para o Super FC, tá, que era para a internet, o esporte do tempo. Sim. E aí eu consegui passar e tal, muito pela minha experiência, porque eu comecei num site alternativo. Hoje a gente vê muito as mídias alternativas no YouTube, mas eu comecei num site mesmo. Qual site que era o Guerreiro dos Gramados. Eu consegui impedir, para vocês terem ideia, o aumento da água mineral ainda lá
na Arena do Jacaré. A água mineral na época era 50 centavos. E eles tinham passado a água para R$2. E com uma matéria que eu fiz no site na época, é isso aí, marcando os jornalistas todos e tudo, causou um furor naquele momento, e aí depois a Dengue reviu o conceito e não aumentou o valor da água. Tudo bem, Pio. Então por isso que é claro, a gente tem que Ainda brigar, mais na Arena do Jacaré, né? Pô, que você lá tem que ter água barata. tem Um que sol para cada um. Um sol para cada um. E aí, cara, eu fui vendo o tamanho da força que as mídias alternativas têm. E hoje várias estão ganhando. Deus me aí. livre, tá Claro, arrebentando. grande Tá fúria de abraço. todo mundo, Grande abraço pro Genta, Sim. pro Popó e pra galera toda do site. E aí eu comecei lá. E também peguei a mochila, pus nas costas e fui cobrir a Libertadores de 2011. Fui na raça. Juntei uma grana, a gente encontrou uns patrocinadores, a gente gravava boletins para a Rádio Globo. Então o povo ligava, a gente estava no ônibus. Ô, Piquitito. Piquitito na época estava na Rádio Globo. Ô, Marcos Guiotti, a torcida do Cruzeiro está chegando ao Paraguai, está chegando à Argentina. Eu tinha essa experiência. Todos os outros candidatos não tinham. E isso me favoreceu, ele apostou em mim, e hoje eu até falo com ele, eu agradeço que você abriu as portas. Ele falou assim, ó, eu só abri a porta, o resto foi você que fez. Isso para eu começar. E eu já vivi tudo que você imaginar no jornalismo. Tudo de bom e a parte de ruim também. Espero que as partes ruins eu já tenha zerado o álbum, porque eu não quero passar por elas mais. Desculpa ser o não. cara te falar isso, mas vai acontecer muita coisa eu ruim. sei. né? Mas a gente precisa Vai pelo acontecer menos muita coisa pensar ruim. positivo. E tomara que aconteça muita coisa ruim, porque Nada faz que não parte. possa piorar. Tomara que você tenha uma Não carreira piora. longa, de Não, mais com de 40 certeza. anos, no mínimo. Mas que eu aconteça pensei em muita coisa ruim. desistir. Eu pensei em desistir em 2015. O que houve, Pio? Em 2015 eu sofri a primeira censura na carreira, eu acabei perdendo o emprego de onde eu trabalhava por uma questão do clube não gostar das matérias que eu estava produzindo e acabou influenciando para que eu deixasse o local onde eu trabalhava. E Você naquele não precisa momento... citar nome se você quiser, mas o que aconteceu aí? Foi o Cruzeiro, o matérias, Atlético? isso, na Ligaram época eu cobri o Cruzeiro. Eu me dividia muito naquela época, eu não era só o setorista de um, né, mas eu cobria mais já o Cruzeiro. E aí eu acabei, as pessoas ficaram chateadas com o tipo de cobertura que eu estava fazendo. O Cruzeiro não vivia uma boa fase, era depois do bicampeonato brasileiro, 2015, o ano que o Cruzeiro realmente não teve uma boa temporada. E aí, num determinado momento, eu acabei sendo demitido por influências de bastidores. Eu fiquei muito mal, fiquei 8 meses sem trabalhar e eu entrei num processo de depressão, cara. Porque eu não conseguia assistir televisão, eu não conseguia ver a internet, eu não conseguia encontrar os meus amigos jornalistas. Quando eu via alguém na rua, eu virava para o outro lado ou entrava em algum lugar, eu me escondia. Até um dia que eu estava sentado num bar com os meus amigos da vida mesmo, e aí apareceram lá Diogo Ramalho, Luciano Dias, Diego Bertozzi e o Rodrigão, da Globo. Rodrigo Franco. O Rodrigo Franco. Era um bar ali na região do Nova Suíça, na verdade Grajaú, e aí não teve Pessimamente jeito. frequentado. Não, muito bem frequentado. E aí não teve jeito, cara. E eles conversando do dia a dia, do que tinha acontecido e tal, e aquilo me sufocando, mas eu lá conversando com eles, até o momento eu falei assim, galera, eu preciso ir embora, e fui embora. Fui embora pra casa chateado. Você estava fazendo Uber. Eu vou chegar lá. E aí, cara, até nessa época eu não estava fazendo nada, até um dia que eu precisava de grana. Não queria pegar grana com familiar, essas coisas todas, e eu falei, e um amigo meu falou assim, por que você não tenta o Uber e tal? Acho que vai ser legal, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai se encaminhar e, por enquanto, você vai dar o tempo que você precisa para entender o que você vai fazer. Eu pensei, será que eu vou fazer isso? Vou. Aí entrei no Uber, fiquei tipo 6 semanas. O carro vermelho que você tinha? Eu tinha um Bravo vermelho, é isso. E aí, cara, na minha última semana, eu ainda não tinha pensado em sair do Uber. Eu peguei um passageiro que me reconheceu. E ele falou, cara, o que você está fazendo aqui? Isso não é para você e tudo. Você é um baita jornalista. Respeito muito os trabalhadores de táxi e motorista de aplicativo. Mas, cara, você é você precisa voltar e tudo. Eu tô indo lá pro lançamento do livro, era do João Vitor Xavier e do Alexandre Simões, no antigo Itatiaia Rádio Bar. Eles estavam lançando um livro, se não me engano, dos 2015, 50 anos do Mineirão, né?
E aí, não, aí ele, vamos lá, você tem que entrar, vamos lá, você tem que entrar. Aí eu falei, não posso, cara, preciso continuar aqui, não bati minha meta, não vou não, agradeço muito e tal, não vou. E aí o cara falou assim, tudo bem e tal, mas boa sorte pra você e tudo. Ele saiu do carro, eu desliguei o celular, eu desliguei mesmo o celular e fui embora pra casa, do Sion até a minha casa chorando. Porque eu fiquei me questionando, o que eu tô fazendo da minha vida, cara, o que eu vou fazer? Eu não encontrava com ninguém, de verdade, eu evitava todo mundo, porque eu não sabia se eu queria. E aí, a partir desse dia, eu falei assim, não, eu preciso retomar e fazer o que eu amo, o que eu gosto, não tem como eu me esconder mais. Aconteceu o que aconteceu de ruim comigo? Ok, mas bola pra frente. E aí, apareceram outros 2 caras que eu agradeço, assim, pro resto da vida, que foi o Henrique André e o Alexandre Simões. O Henrique já trabalhou comigo em quase todos os lugares onde eu trabalhei. E aí eles falaram, vai surgir uma vaga de esporte aqui no Jornal Hoje em Dia. Nem espera abrir essa vaga, já junta todos os seus documentos, traz aqui no endereço tal, que vai ser você. A gente conhece seu trabalho e tal, traz todos os seus documentos. E aí eu voltei, eu saí de onde eu trabalhava antes em agosto de 2015 e fui voltar a trabalhar só com o jornalismo em abril de 2016. Então eu fiquei esse tempo todo afastado daquilo que eu amo fazer e voltei com a ajuda dos amigos. E esse personagem do Uber, ele é um fio condutor para outra história, porque ele chegou ao evento e encontrou com outras pessoas, inclusive o Gustavo Nolasco, que é nosso amigo, grande abraço para ele, contou a história, e aí o Nolasco falou, poxa, mas nós temos que ligar para ele. O Nolasco queria contar a minha história num site que ele escrevia. E eu falei, velho, eu conto a história do que aconteceu, mas conto para você, não quero que você publique em lugar nenhum. Porque quando aconteceu comigo, a ESPN me ligou, eu fiquei sabendo que outros grandes figurões do jornalismo queriam saber o que havia acontecido, e eu não atendi ninguém. Eu falei, eu não vou falar nada a respeito disso, porque eu não quero, eu quero continuar na minha, eu quero seguir minha carreira, eu tinha pouco tempo de formado, e hoje eu acho que essa decisão de não externar aquilo que aconteceu comigo foi positiva. Naquele momento. Naquele momento você ficou com receio de ficar meio... Marcado. Sim. E eu já tinha visto outros casos acontecerem, né? Talvez não no futebol, mas na política. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero continuar sendo, na época, o Guilherme Guimarães e vamos tocar a bola. E eu fiquei esse tempo todo sem trabalhar. Apareceu o Alexandre e o Henrique. Eu voltei para a cena do jornalismo esportivo, e aí fiquei depois 4 anos no Hoje em Dia. Do Hoje em Dia as portas se abriram para mim no UOL. Grande abraço para o Thiago Fernandes também, que é um outro fio condutor aí que me ajudou, gente finaça. E agora na Rádio Itatiaia também agradeço a toda a editoria de esportes, né, e a diretoria de esportes, o próprio vice-presidente da rádio, que é o João Vitor Xavier, que eles enxergaram no meu potencial para me levar para uma das maiores rádios do Brasil. Hoje ela não é só rádio, como eu disse aqui, é uma grande empresa de comunicação, e eu sou extremamente honrado. E o Gustavo Nolasco queria construir a minha história, ele acabou me conhecendo, a gente se tornou amigo, e aí chegamos, enfim, na parte do cinema que você disse, criamos o Coletivo 1921, e aí a gente filma histórias de torcedores do Cruzeiro. O que tem acontecido muito agora desses documentários, a gente começou a fazer lá em 2017, né, de 17 para 18. Nós ganhamos uma menção honrosa com o filme Eterno, um capítulo incontestável, que conta a história de 97, o maior público do Mineirão. Eu encontrei no YouTube vídeos caseiros de uma família naquele jogo. E aí eu, pelo YouTube mesmo, comecei a fuçar e achei lá um link de uma seguradora, liguei para a seguradora, pelo vídeo falava o nome das pessoas, eu fui falando, vocês conhecem alguém tal? Você conhece alguém tal? Você conhece o Marcelo? Ah, sim, o Marcelo sou eu. Ah, Marcelo, você que fez um vídeo no YouTube e tal. Por quê? Deu merda. Ele ficou achando, eu falei assim, não, sou eu mesmo e tal. Eu falei assim, não, eu sou Guilherme, sou jornalista, faço parte do Coletivo 1921, a gente conta histórias de cruzeirense e tal, a gente queria fazer uma entrevista com você e tal, para fazer um documentário. Ele não acreditou. Aí ele foi, desligou, falou assim, você pode me ligar no final do dia, que eu te respondo, agora eu estou trabalhando. Aí depois ele me contou que ele pediu para eu ligar no final do dia, que ele começou a pesquisar se eu existia, se existia o coletivo. Aí ele viu que existia, aí ele me confidenciou, falou, eu fiz isso porque eu não sabia se era verdade ou não, e o filme foi muito legal. Bom mineiro, Marcelo. Tá certo ele. E aí o filme acabou saindo, a gente
bem abriu legal, as portas, bem né? legal. O filme é muito Vale a legal. pena. Eterno Capítulo Incontestável foi o primeiro. E depois uma história super legal, que é o Azul Escuro, que conta a história do seu Lúcio, que mora numa cidadezinha a cerca de 200 quilômetros de Manaus, chama Novo Airão. Ele comprou uma antena parabólica para escutar Itatiaia, porque ele não consegue viver sem o Cruzeiro. E todo jogo do Cruzeiro, ele anota quanto que ficou o jogo, quem jogou, quem saiu. E ele é cego. Ele usa um computador adaptado, um computador todo preparado, e ele toca teclado também e tudo. E aí a gente viu essa história também na internet, porque um cruzeirense foi passar as férias na Amazônia, e aí ele reservou um hostel, o hostel que ele reservou não era legal, e aí indicaram para ele um outro hostel. Quando ele chegou lá, no hall do hostel tinha um quadro iluminado do Cruzeiro. Ele falou, eu estou a mais de 3.000 quilômetros de casa e tem o escudo do Cruzeiro brilhando para mim. Era aqui que eu tinha que estar. E ele contou essa história. A gente fez um financiamento coletivo e aí nós angariamos mais de 30 mil reais, inclusive com a ajuda de gente que a gente nem imaginava. Juntamos essa grana, fomos para Manaus, fiquei quase 10 dias lá. Uma viagem mais espetacular que eu fiz na vida, assim, uma experiência que eu acho que eu não vou repetir nunca, a não ser que eu volte lá, talvez nem voltando lá, né? Vai ser tão especial. Vai ser a primeira vez, e quem tiver oportunidade, conheça, porque é uma maravilha que a gente tem. Viajar com o Bruno Matheus deve ser um negócio sensacional. Com toda a galera, né? Com toda a galera. Foi muito legal. Levamos o Beto levou os equipamentos de cinema mesmo. Cinema. E a gente fez uma baita de uma produção Foi- que ganhamos o Cinefute, Aí. que é o maior festival de cinema com a temática do esporte do Brasil. Essas histórias são muito legais. Eu vi outro dia, você pode me ajudar de repente, você sabe, eu não vou me lembrar qual que é o estado. Mas nesse ambiente ali de decisão com o Flamengo na final da Libertadores, acharam uma cidade em que todo mundo é flamenguista, porque é um distrito que chama Flamengo. Ah, eu vi E isso. todo mundo é flamenguista. Eu na vi, é cidade. no interior do Ceará. No interior do Ceará, não é? Ou do Maranhão. Bah, Uma coisa assim. baita e história. as pessoas lá, por serem flamenguistas, acabam torcendo pro Flamengo. É. É um negócio doido. A cidade inteira é flamenguista, cara. É muito legal. É um Isso é distrito, bacana. na verdade. É um É distrito. pequeno, mas é todo pequenininho, mundo. um distrito. São as histórias periféricas do futebol que eu sou apaixonado por elas e que não só no dia do jogo, mas em tudo que envolve esporte você consegue contar uma história maravilhosa e emocionar todos os E torcedores. depois seu Lúcio veio aqui, conheceu a Toca da Raposa, Sim. Mineirão, né? Nós trouxemos ele aqui e tal, nesses desdobramentos todos. Ele escuta tanto a Itatiaia que a Itatiaia fazia propaganda de uma pomada na época, né? E aí ele queria comprar essa pomada. Lógico que eu não vou falar, não. Ele me fez Vamos lá, porque vamos ele lá, falou, vamos lá. era o São Raizeiro. Aí, eu quero essa pomada. A gente rodou umas Milagrosa, 10 Elton, Araújo. milagrosa. Onde que tem essa A gente rodou umas Excelente 10. pomada, para, ué. A gente rodou umas Ué, 10. a propaganda da Itatiaia tem que ser muito boa mesmo. A gente rodou umas 10 farmácias para tentar encontrar. Enquanto a gente não encontrou, o velhinho não deu sossego pra Tá ele ir certo embora e ele, levar tá certo ele. pra Novo Airão. É isso aí. Legal. Levar uma caixa de São Raizeiro pra ele. Ô Pio, eu acho massa demais a sua interação com a torcida do Cruzeiro, porque hoje eu frequento estádio, Marcão, Elton, então a gente vê você correndo igual um doido Aquela de um lado loucura, pro né? outro, Cara, antes o de Pio- jogo. O Pio é meio desesperado trabalhando, né, velho? Eu botei o meu Ele é celular. pequenininho, ele parece um ligeirinho. E vai, volta, vai normalmente com uma mochila, sei lá, e o celular na Sempre mão. tenso, né, cara? Sempre tá um cara tenso, assim. Bolhão de Tandera, né, velho? E é impressionante, tanto que a torcida do Cruzeiro te reconhece, né? Te reconhece, sabe que você é um cara sério e tal, que pode copiar. Se o Pio falou, pode ver que é verdade. Você entrou meio na aura de Samuel Venâncio. Só acredito se foi o Samuel. O Samuel é um grande cara, né? Eu tive a satisfação de trabalhar com ele por alguns meses lá na Itatiaia. E antes disso, a gente já trabalhava juntos, mas em empresas diferentes. Até mando um abraço para ele. Hoje eu tô com o Pance também, que é um cara Demais. sensacional, Gente boa Pancieri. Show, hein, pai? Que show, hein, pai? E é legal, Fusca, porque teve aquele meme, né, do Bora Bill, e a galera pegou aquilo. Um dia eu tava Bora passeando pra fazer as matérias, a galera, não sei o que, Bora Pio. Aí é Bora Pio de um lado, Bora Pio do Bora, outro. filho do Pio. Aí começaram, né? Aí Bora Pio, Bora Pio. Quando eu vi, tava todo mundo falando isso. O cara nem me via, eu tava lá longe, o cara gritava, Bora Pio. Isso até me ajuda, né? Porque, pô, o cara
me chamou, vou lá falar com ele. E tal. Já facilita a vida, já quebrou o gelo. E aí, cara, eu achei isso tão legal, porque antes eu fazia os vídeos das viagens e os vídeos no Mineirão, antes do jogo, mas não tinha um nome. Agora tem um nome, porque todo mundo me chama Bora Pio, e eu criei um quadro pro YouTube da Itatiaia, que é como se fosse o meu programete lá de todo jogo, que é o Bora Pio. E nesses últimos dias aí a gente trabalhou pra caramba, inclusive lá em Conselheiro Lafayette. A gente fez isso, então eu tô fazendo, cara. E a galera comprou a ideia, me chama pelos estádios afora e é muito legal. E eu agradeço, cara, porque nem sempre as coisas são só coisas boas, né? Porque eu já inventei também de lançar aí que eu ia soltar uma notícia às 4 da manhã, e aí o pessoal achava que era coisa boa, né? E eu pus uma bombinha, vocês lembram disso? Lembro disso. Eu gosto de falar isso porque foi uma experiência muito boa para mim. O torcedor estava tão ávido por notícias boas que eles acharam que era notícia boa. Então um monte de gente ficou acordado. Você falou que ia até soltar o quê? 4 horas da manhã, uma notícia. Na verdade, eu só coloquei assim um jornalzinho. Tipo Janones. Assim. Tipo um jornalzinho e uma bombinha. Aí o pessoal, vai ter notícia e tal. E eu falei, às 4 da manhã. É porque você programou. o UOL sempre tem aquela matéria da madrugada e tal, que ela vai ao ar às 4 da manhã. Não é só pro Cruzeiro. É para todos mundo. Os clubes. Todos os sites. E o que era? Até a hora que eu estava, até o ano em que eu estive lá, era assim. Hoje eu confesso para você que eu não sei, mas acredito que seja. Era a matéria que deu o indício de que o Cruzeiro estaria fora do Profut. Que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tinha X processo contra o Cruzeiro. Por mim, deve ter gostado bastante. A galera de você, me xingou pra caramba nesse dia. E aí depois passou um bom tempo, tudo que eu falava, tudo que eu colocava, se eu desse um bom dia, era aquela lista de bombinha que vinha assim. E aí depois o torcedor, eu me expliquei, né? Eu falei, realmente, eu podia ter agido de outra forma. Tá? Aquela história de errar, mas saber que você aprende com aquilo que você faz. Também não é um erro. Baita do erro também não, né, velho? Não é um erro. Era uma notícia. Não, era uma notícia super importante. Não, era uma notícia importante do ponto de vista negativo. Mas é importante, claro. Justamente. Mas aí foi isso. Aí a bombinha ficou por um bom tempo até o torcedor esquecer e voltar tipo, a essa lua de mel. Mas eu sempre falo, se tiver que publicar alguma coisa que de fato não for legal, eu vou continuar fazendo meu trabalho, que está na minha essência, e eu sempre fiz isso. O Ronaldinho Gaúcho do Cruzeiro, você lembra disso? O quê? O caos. Eu fiquei sabendo que o Ronaldinho Gaúcho vinha pro Cruzeiro, já tinha saído do Atlético e tal. Aí ficava atleticano me xingando pra caramba do lado, e o Cruzeirense puto, e todo mundo me xingando. E aí se inventou, ninguém confirma. Era verdade. Eu tinha certeza que era verdade. Eu ganhei uma medalha do Globoesporte.com no final do ano, foi a matéria mais acessada no ano, no Globo.com. Não só no esporte, com o G1 tudo, a matéria mais acessada do ano. E aí, depois de um bom tempo, o Gilvan e uns 2 meses depois, o Gilvan e o Valdir Barbosa confirmaram a notícia. Eu lembro disso. Os caras, vai no Twitter agora e se vinga. Eu falei, não, cara, vou lá brigar com o torcedor. Foi-se o tempo que eu tinha essa vontade de brigar com os outros. Aí a própria turma começou a me defender, tá vendo? Não era mentira do cara, não, era verdade. Mas o que eu tomei de xingo, cara, ele me ameaçou de morte, cara. A gente, o Fuscal te lembra disso. Advogado da Globo entrou na história, a gente dá risada hoje, mas foi tenso demais na época. No UOL, por exemplo, eu noticiei que o Cuca e o Hulk haviam se desentendido. Né? E naquela época eu fui xingado pra caramba, porque no UOL eu cobri os dois em determinado momento. Não, mas você com esse passado, todo mundo sabe que você é cruzeirense, é pior ainda. Foi complicado. Eu fui atacado por muitos torcedores, inclusive eu busquei a justiça porque eles passaram do limite. E aí eu acabei processando mesmo alguns torcedores por conta de extrapolar os limites normais aí da crítica. Né? Não foi nenhuma crítica, foi um xingamento que ofendeu a honra. E aí, eu publiquei isso, todo mundo falando, é mentira. O próprio Atlético, na época, chegou a desmentir. E depois o próprio Cuca e o Hulk falaram que, de fato, tinha acontecido sim uma desavença, mas que estava tudo normal, já tinham feito as pazes e tudo. É aquela história, né? Hoje em dia, o torcedor ele tem uma linha que ele escolhe seguir. Ele que só quer a notícia boa, mas infelizmente na vida é assim, tudo tem 2 lados. Não sempre, claro, o lado ruim, mas em um momento ou outro, coisas ruins podem acontecer. Pio, infelizmente, para encerrar, já estamos no limite. Cruzeiro ano que vem vai disputar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A. Cruzeiro
briga por quê? No Campeonato Mineiro, acho que o Cruzeiro briga pelo menos para ser finalista de novo e tentar o título, como aconteceu esse ano. Se aconteceu esse ano que o Cruzeiro estava ainda naufragado em problemas, por que não pode acontecer, já que o clube pegou um caminho, uma rota mais tranquila? Então, mas acho o América abriu mão do Campeonato Mineiro esse ano, praticamente, né? por causa da Libertadores, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí ainda no final, nessa reta final da Série A. Acredito que o Cruzeiro brigue para pelo menos ser finalista. Na Copa do Brasil, o próprio clube já disse que tem um planejamento de ser 8º finalista, mas ele já porque ele vai entrar ele vai entrar campeão certeza que o Cruzeiro vai chegar nessa talvez, quem sabe, umas quartas de final. Check, o verdinho. Check, né? Talvez, deu gringo. Quem sabe quartas de final aí para o Cruzeiro. E no sorteio campeonato legal, né? Caiu um sorteio legal. E o Campeonato Brasileiro, talvez aí, quem sabe, o Cruzeiro faz um planejamento de 8º, mas quem sabe não dá para sonhar com algo a mais. Pelo menos a Sul-Americana para o Cruzeiro já seria uma boa para 2024. Maravilha. Pio, obrigado. Eu que agradeço. Pela presença. Massa demais trocar essa ideia com você. Volte sempre. Obrigado, eu agradeço o convite, sou muito honrado por estar aqui contando um pouquinho da minha história, da minha experiência. Acho que eu sei que eu falei um pouquinho a mais. Nada. De jeito nenhum. Mas é isso, eu gosto muito de falar, eu gosto de contar a história e falar o tanto que eu amo o jornalismo e graças a Deus que eu resolvi, tive amigos para não me deixar desistir, porque eu amo o que eu faço. Muito bonita a isso aí. história. E que me proporcionou conhecer pessoas tão bacanas como vocês também. Opa. Que é isso? Tá vendo? O Marcão é bom mesmo. Obrigado. Eu gosto demais do programa. Isso aqui, cara, isso aqui é a minha vida hoje. Esse Bora Aparecer é um projeto que eu adoro. E quando eu recebo amigos, a gente recebe amigos aqui, é melhor ainda, cara. Eu tô na felicidade imensa de receber aqui. Além de ser meu amigo, é um grande companheiro, uma grande inspiração. Que o Pio, ele gosta do jornalismo muito mais do que eu gosto. O Pio, então, assim, falar com o Pio renova a gente. A gente vê que a profissão é boa, a gente desanima do tanto de coisa que a gente vê, que a gente vive, mas quando falar com o Pio, essa conversa com o Pio renova, dá um ânimo na gente para continuar na estrada. E eu só tenho que te agradecer hoje. Obrigado, valeu demais. Agradeço. Obrigado Parabéns a todos pela vocês. Caminhada mesmo. Isso é muito bom. Menino bom. Menino que bom. tem extremo entendimento das coisas e fala com propriedade. É bacana ouvir. Vocês ficam falando isso, eu vou acabar acreditando. Aí, assim, só para contar a última coisa, eu tava lá no Rio de Janeiro. Fazer raiva no no Elton aqui, no Cruzeiro, durante o programa. No Cruzeiro e Vasco, um pouquinho antes do jogo lá, de repente eu vi um tumulto no Maracanã, assim, do lado de fora. Quando eu olhei, tava lá o Pio. Onde o Pio vai hoje, parece um enxame de Parece o abelha. Ronaldo Fenômeno? Ele andando, todo mundo atrás. É o Pio Fenômeno. Pio, Obrigado, parabéns Fuscaldi. pelo trabalho. Pio Sucesso. Fenômeno, mais fenômeno. Sucesso e vida longa pro Bora pra Resenha. É isso aí. Lembrando, então, para falar para todo mundo, se inscrever no nosso canal. Senta o dedo no badalinho lá, no Isso, sininho. compartilhe esse vídeo. Senta o dedo onde? No badalinho do No sininho. badalinho do sininho. Vai ser bom demais. Senta o dedo no badalinho. Badalão. Siga a gente nas redes sociais. Marcão gostou do badalo. Toca no sininho lá no badalo do Marcão. Eu não tô Elton. Valeu, gente. Ô, Pio, um abraço. Galera, Tamo até junto. a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.